Cientista político aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo certo. Em meio a essa guerra, Bruno, as notícias aqui do país também, com a confirmação da saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do cargo, deixando o comando, segundo ele, na próxima semana. E a previsão é que o secretário executivo do Ministério, Dário Durigan, assuma essa função após a saída do Haddad. Durante a fala a jornalistas em Brasília agora há pouco, Haddad disse que já tinha há bastante tempo a intenção de deixar o governo. Questionado se vai disputar para o governo de São Paulo nas eleições, diz que está conversando com Lula, Alckmin e Simone Tebet para ver como, abre aspas, esse grupo pode ajudar tanto a qualificar o debate em São Paulo quanto jogar luz sobre as diferenças do governo atual e governo passado no plano federal. Fecha aspas. Acha que tem incertezas ainda, Bruno? Não sei se tem bem incertezas, viu, Sandra? A certeza é candidato terão, é saber ao certo quem será e, ao que tudo indica, vai ser ele mesmo, né? Porque ele vai ter que fazer a defesa, sobretudo do governo federal, nesse palanque estadual. Eu já comentei aqui em outros momentos com os nossos queridos ouvintes, né? Que as eleições de São Paulo, elas são muito importantes e principalmente a comunicação com Campinas, com todo o interior do estado de São Paulo vai ser muito central para o governo federal tentar diminuir a eventual diferenças de votos que possa vir a ter aqui no estado de São Paulo, que é um colégio eleitoral de extrema relevância. Agora, quanto ao Haddad dizer que já estava certo, tinha intenção, não é bem assim, né, gente? Vamos lembrar que ele mesmo não estava querendo disputar as eleições, depois foi instado por Lula, pressionado a dar uma resposta, e aí agora, diante principalmente desse último Datafolha que nós tivemos aí, que mostrou que Flávio Bolsonaro está muito próximo de Lula, de algum modo até relativamente empatado tecnicamente, isso coloca um caldo que é um caldo mais complicado, coloca uma situação mais complexa, que você precisa ter nomes fortes para poder fazer a defesa do governo. Só achei estranho uma coisa, né? Ninguém chamou o Márcio França para essa conversa em São Paulo, né? Que é também ministro do governo federal, é um personagem que quer há muito tempo o governo do estado. Então vamos ver como eles vão acabar decidindo, mas é preciso decidir conversando com todos os envolvidos para não correr o risco também de dividir e fragmentar ainda mais, e aí acaba a estratégia não dando certo, por exemplo, que o governo federal deseja com o estado de São Paulo como um todo. E o governo do estado está sendo pressionado nesse momento, até a pedido do próprio prefeito Dário Saad, em relação às tratativas para disponibilizar os leitos do SUS aqui para nossa região. Estamos vivendo mais uma crise da saúde pública aqui em Campinas, com casos de superbactérias no Hospital Mário Gatti, que inviabiliza o recebimento de pacientes na UTI. Temos aí o Hospital da PUC também manifestando superlotação já no pronto-socorro mesmo, que já não é nem para fazer encaminhamentos para unidade de saúde, e a expectativa da chegada de 100 novos leitos para a Santa Casa. Pressão para todo lado, viu, Bruno, para tentar socorrer essa assistência à saúde aqui em Campinas. E uma pressão que ela se dá em dois sentidos, né, Sandra? Vamos entender também esse movimento. Primeiro, uma pressão política que ela é mais do que necessária, porque certamente o governo local sozinho não vai dar conta de resolver um problema que ele é um problema de caráter regional, né? Nós sabemos melhor que ninguém que Campinas é um polo de atração dos pacientes justamente por conta dos seus equipamentos, dos seus hospitais, enfim, dos recursos humanos disponíveis. Então, você tem uma procura, uma demanda que ela é contínua. Aí você tem um problema associado a uma bactéria, que traz uma dificuldade ainda maior de fazer o gerenciamento do hospital, de conseguir isolar os casos para que isso não se espalhe ainda mais. Aí o que acontece? O governo vai pedir para quem? O governo local? Né, o prefeito, o Dário, enfim, a prefeitura como um todo, vai bater na porta do governo do estado, que é responsável por fazer a regulação, inclusive, dos leitos, a fim de poder ter esse redirecionamento, mas mais do que isso, ver se o governo consegue, com agilidade da questão logística, recurso, inclusive, tentar fazer liberações de leitos ainda em caráter emergencial para você poder dar conta da demanda, né? Porque o que acontece, que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né, Sandra, Felipe ouvintes, é que, em se tratando de política de saúde, o recurso que financia é o mesmo, então não tem como você ter uma espécie de briga entre as cidades, né? O recurso ele é o mesmo, a política ela é coordenada a nível nacional, com responsabilidade dos estados e dos governos municipais, inclusive com dinheiro desses dois entes.
Então não adianta você falar assim, tudo bem, eu vou segurar para não receber mais pessoas aqui até poder dar uma desafogada, mas você está afogando na ponta outros hospitais, você está afogando outras demandas na outra ponta, né, das cidades da região metropolitana como um todo. Então o que você precisa? Você precisa ter agilidade política, celeridade, a fim de que os recursos sejam liberados e leitos em caráter emergencial pelo menos sejam abertos. Até porque saúde pública, e entra no segundo tópico desse assunto importantíssimo, saúde pública foi mais uma vez reiterada como o principal problema do Brasil, né? Então está junto ali com a questão da segurança pública. O mesmo Datafolha que a gente fazia referência há pouco mostrou que saúde pública é um dos grandes desafios. E no caso do município a gente sente isso no dia a dia. Tem anúncio daqui de construção de hospital, tem anúncio... E perdemos o contato Travou. com o Bruno Silva. Prática. Aí voltou. Bruno, tivemos uma Voltei. interrupção. Isso, voltou. Voltei. Então, aí o que acontece? Nós temos investimento, anúncio de investimento de hospital que está sendo feito, anúncio de investimento de verba que vai chegar, mas não dá para ser só para depois, tem que ser para agora. Até porque é nisso que eu estou dizendo. A saúde pública foi mais uma vez apontada como o principal problema do Brasil. E é um problema que às vezes a gente olha para ele e tem uma tendência a achar que ele é insolúvel, quase, né? De não resolução. Por isso que a classe política tem que dar respostas. E certamente o prefeito está sendo pressionado, né, por todos os hospitais, por todos os profissionais envolvidos. O prefeito vai pressionar o governo do estado e o governo do estado vai ter que mobilizar de alguma forma para tentar conseguir com que esses leitos saiam logo do papel e se tornem realidade, porque quem está doente, quem está lá na ponta tem pressa, né, gente? E com razão, né? E aí aquela estratégia, né, de não receber, como você diz, ou de fazer convênios com unidades particulares que também estão sobrecarregadas, né, os convênios com convênios médicos mesmo, Sim. particulares, Sim. né, Bruno? Então, eu estive numa unidade de saúde recentemente que tinham lá 2 pacientes aguardando por uma vaga também de internação, não é nem de UTI, de internação, né, por convênio médico e com uma super dificuldade, tendo que aguardar por horas ali no pronto-socorro para poder garantir essa assistência. Então, é o que você falou, e não é só no SUS não, viu? A dificuldade geral. O cobertor é curto. O cobertor é curto, gente. A demanda é grande. Saúde pública é um assunto que acaba pressionando demais o Estado, né? E aí é o que eu disse, pra gente também não comprar essa ideia de que o problema é insolúvel, a classe política precisa ir desenhando soluções, ainda que paliativas num primeiro momento, né? Por exemplo, leitos emergenciais. Então, como instalar, onde tem espaço físico para isso, ou quais parcerias podem ser feitas, quais hospitais têm espaço, é hora de liberar a grana, né? Então é assim, é bater na porta do Estado e dizer, e aí, nós vamos precisar da verba emergencial, do recurso emergencial, da contratação emergencial, para poder desafogar um pouco, porque como o cobertor é curto, você vai depois colapsando na outra ponta. Então imagina, o hospital, por exemplo, a pouco começa a não receber mais uma quantidade de pacientes que o fluxo normal está acostumado a receber. Você vai estrangulando as outras pontas, né, gente? O cobertor é curto. Sim. Ô Bruno, mais cedo a gente trouxe aqui uma informação agora relacionada à questão da educação, do lançamento da primeira escola cívico-militar do estado em Sumaré. O Felipe Pereira, inclusive, estava comentando que além da parte educacional, tem outras estratégias envolvidas também nesse projeto, Felipe. Pois é, gente, assim, o método de ensino é questionável, a gente já levantou esse debate aqui, mas tem um negócio que me pareceu bastante interessante, porque a prefeitura iniciou nessa escola um projeto piloto de alimentação escolar em formato self-service. Então agora os alunos entre 6 e 10 anos, eles fazem ali, se servem, né, nas refeições sob supervisão, evidentemente, da equipe escolar e acompanhamento técnico das nutricionistas. A prefeitura diz aqui que é um caráter pedagógico e que integra as ações da educação alimentar e nutricional desenvolvidas no âmbito da alimentação escolar. Um dos objetivos finais, né, estimular a autonomia e a responsabilidade dos estudantes no momento da refeição, além de contribuir
pro desperdício, para reduzir o desperdício alimentar. A equipe técnica acompanha indicadores como sobra ou alimento deixado no prato e bandeja, né, permitindo avaliar a aceitação dos cardápios e promover estratégias educativas voltadas ao consumo consciente de alimentos. Eu estava conversando uns dias atrás com alguns colegas que trabalham no setor da educação. Não existe, por exemplo, nenhum levantamento que mostre qual é o tamanho do desperdício de comida em ambientes escolares. A gente fala muito do desperdício de comida, né? A ONU tem levantamento sobre isso, o Brasil tem levantamento sobre isso, mas nunca houve nenhum estudo mais detalhado sobre o desperdício de merenda escolar. E esse é um debate que está começando a ganhar forma nas escolas tanto particulares quanto na rede pública, para poder começar na base esse ensinamento de que comida a gente não pode desperdiçar. E a preocupação daqueles alunos em situação de vulnerabilidade, também, que só tem na escola a sua única refeição do dia, né, Bruno? Exato. Bem, eu só acho uma coisa estranha dessa história toda. Por que teve que ser na escola cívico-militar? E não antes? E não, porque aí vem a questão política, que para mim é um ponto sempre central. O Tarcísio, junto com aqueles que estão junto ali, enfim, com o governo e tal, estão tentando potencializar de todos os jeitos possíveis e imagináveis para ver se o modelo emplaca, porque cai naquilo que politicamente eu já falei aqui, vou reiterar várias vezes. Ele não tem algo para defender na escola do estado de São Paulo. Ele não tem um projeto, ele não tem algo para chamar de seu até agora, né, na educação. Então tenta goela abaixo, enfiar cada vez mais na população essa coisa do modelo de escola cívico-militar, que eu já me posicionei aqui contrariamente várias e várias vezes, dando inclusive N razões do porquê disso tudo. Agora, a questão do modelo em si, por que já não implantou antes em outras escolas? Interessante, modelo bacana, de repente você pode ter resultados que de fato despertem a consciência. Eu concordo com o Felipe, é uma discussão que ela é importante no âmbito do município, de pensar as escolas, monitorar as escolas municipais, ver as escolas estaduais, tentar dimensionar essa perda. Eu só não entendo por que tentar colocar nesse modelo e não em outro, porque nas outras escolas não teria capacidade de poder desenvolvê-lo, sem ter alguém supervisionando para ver se a pessoa não vai pegar a mais ou a menos da comida. Não pode ser pela via, né, da conscientização de alguma forma e obviamente, né, da orientação quando se faz o desperdício. Não precisa ter alguém fardado para dizer isso. Bruno Silva, obrigada pela análise, nos falamos mais amanhã. Eu que agradeço, gente. Abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, até. Valeu, Bruno, até amanhã. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e